Leis de Kepler e força gravitacional. Primeira lei de Kepler, né? A lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Órbita, gente, é o caminho que o planeta faz ao redor do Sol. Esse planeta, a lei diz que é uma elipse. O que é uma elipse? É uma circunferência achatada. No nosso caso, né, da Terra, a circunferência é muito pouco achatada, tá? Quase que zero. A excentricidade dela é 0,02. É quase que um círculo. O Sol fica num dos focos. O que é foco, né? Foco é uma região que fica no centro da elipse, tá? Nesse eixo aqui, eixo principal. E nesse caso aqui está representado pelo foco da esquerda. O planeta fica rodando aqui. Quando ele chega perto, mais perto do Sol, esse momento é chamado de periélio. E quando ele fica mais longe do Sol, ele é chamado de afélio. Gente, mas isso aqui não vai afetar o nosso verão e inverno. Não é por causa disso que temos verão e inverno, tá? É por causa do nosso movimento de translação e do eixo de rotação da Terra. Então não é por causa dessa elipse. Essa distância aqui, ela é muito pequena se comparada, tá, com a distância do afélio, ok? Então não é por isso. Segunda lei, a lei das áreas. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, olha só. Imagine que um planeta está nessa posição que eu estou assinalando aqui. E dessa posição até o Sol existe uma distância. Ele vai andar até a posição 2 aqui. E também nessa posição 2 existe uma distância. Sendo assim, até o Sol, é possível calcular essa área. Para ele andar essa distância, que ele andou da posição 1 até a posição 2, ele vai gastar um certo tempo. O planeta continua andando, né? Aqui é a região do periélio, vai andando. Quando chegar na região do afélio, quando ele fica mais longe do Sol, ele também vai andar de uma posição 3 até uma posição 4. Repare que aqui também vai ter uma área. Se essa área aqui, a área 2, for igual à área 1, é porque o tempo aqui, olha, o tempo ΔT que ele andou para a área 1 é o mesmo tempo que ele andou para a área 2. Se eu estou calculando a área, e eu quiser imaginar isso aqui como uma fatia de pizza, aqui na área 1 eu tenho uma fatia mais larga, mais baixa, porém mais larga. Então essa área aqui é compatível, não é igual à área 2, que no caso ela é mais comprida e a base dela é mais estreita. As áreas são iguais. Qual é a consequência dessa segunda lei de Kepler? É que no periélio, repare que a distância que ele anda da posição 1 até essa posição 2 aqui é muito maior do que a posição que ele anda aqui entre a 2 e 3. Isso faz com que, durante o periélio, o planeta tenha uma velocidade maior do que no afélio. Então, isso a gente acaba concluindo que quando o planeta circula, né, anda por volta da sua órbita ao redor do Sol, o planeta terá velocidades diferentes. Então, isso é consequência da segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Em tempos iguais, o planeta prescreve áreas iguais com o Sol. Terceira lei, lei dos períodos. Gente, período entenda com tempo, tá? É um tempo. Essa é uma forma, tá? Diz o seguinte a lei. Os quadrados dos períodos, né? Então é o tempo elevado ao quadrado e é o tempo de revolução dos planetas ao redor do Sol. Então é o tempo que o planeta demora para dar uma volta no Sol. No nosso caso, na Terra, demora 365 dias, né? A gente vai usar um ano para ele dar uma volta no Sol. Isso é diretamente, né? Então é dividido, diretamente proporcional aos cubos dos raios médios de sua órbita. Cubo, gente, do raio médio, se você pega aqui raio, né, a distância desse planeta A até o Sol. É uma distância elevada ao cubo. Então a fórmula é T ao quadrado dividido pela distância ao cubo. E esse K, né, essa divisão aqui, se eu fizer do planeta A e do planeta B, eu vou ter o mesmo valor, que é chamado de constante, tá? Então, tempo ao quadrado dividido pela distância ao cubo até o Sol de todo o planeta é igual com outro planeta. Reparem essa tabelinha que eu coloquei para vocês. Mercúrio, ele tem um raio de órbita, né, de 0,387, né, unidades astronômicas. E o período
de ano terrestre, ele leva 0,24 anos, ou seja, 25% aproximadamente de um ano. 25%, gente, é dividir por 4. Se eu tenho 12 meses dividido por 4, você vai me dar 3. Quer dizer que lá em Mercúrio, o ano dele leva 3 meses do nosso. Já Vênus, né, ele demora 0,6, 60% do nosso ano. Então, se ele demora 60%, você vai dar pouco mais de 6 meses, uns 7 meses aproximadamente. Então, quando aqui passar 7 meses, lá em Vênus já passou um ano para ele. Então, quanto mais, né, aumenta o raio, mais tempo o planeta demora para dar uma volta no Sol. Isso é uma consequência da terceira lei de Kepler, né? É a lei dos períodos. A gente envolve cálculos, esses cálculos são cálculos complexos de fazer, e a gente usa muita potência de 10. Exemplo 1. Certo planeta A, que orbita, né, ele anda ao redor do Sol. Tem período orbital, né, o tempo dele de dar essa volta, de 1 ano. Se um planeta B tem raio orbital 3 vezes maior, então o raio do B é 3 vezes maior que o A, qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta em torno do Sol? Aí que a gente tem as alternativas. Repare que o enunciado da questão está falando aqui em raio, né, em distância, está falando em tempo. Então ele está me jogando para que eu tenha que calcular então a terceira lei de Kepler. O que ela diz? A constante do planeta A é igual a do B. Isso tem uma fórmula. Tempo ao quadrado dividido por raio ao cubo é igual tempo ao quadrado por raio ao cubo. É óbvio que à esquerda da minha igualdade eu tenho tudo relativo ao planeta A e à direita, né, ao planeta B. A gente vai substituir. Tempo de A. Quanto é o tempo de A? O enunciado disse 1 ano. Então eu coloquei 1 ao quadrado. Ele não deu para do raio. Então eu boto raio ao cubo. Tempo do B. Tempo do B, gente, ele não tem. Ele está pedindo que a gente calcule, ó, quantos anos que vai demorar. Então eu vou deixar T. E agora, o raio do B? Ele diz que é 3 vezes maior. Se o A era R, esse aqui é 3 vezes R. A gente coloca 3 vezes R elevado ao cubo. E agora a gente vai fazer contas, tá? 3 ao cubo, quanto que é? Aí é 27. E o R? O R você coloca ao cubo. Então aqui, ó, 27 vezes R ao cubo. Eu repeti o 1, repeti o T ao quadrado, repeti o R ao cubo, tá? O que a gente faz agora? Se aqui tem R ao cubo aqui, ele pode sair desse membro, passar para cá, multiplicando. Então vai ter R ao cubo em cima, R ao cubo embaixo, você vai poder cortar. E cortando, né, vai sobrar T ao quadrado aqui e 1 vezes 27K. Então 1 vezes 27 dá 27. Então T ao quadrado é igual a 27. Esse quadrado vai virar raiz, né? A raiz de 27. E a gente vai ter aproximadamente, né, 5,19 anos. Ou seja, a letra E, 5,2 aproximados. Agora, a força gravitacional. Ao estudar o movimento da Lua, Newton concluiu que a força que faz com que ela esteja constantemente em órbita é do mesmo tipo que a força que a Terra exerce sobre um corpo em suas proximidades. A partir daí, criou a lei de gravitação universal. Então, você precisa entender que existe uma força que prende a Lua à Terra, tá? E é a mesma força que, por exemplo, segura um satélite, né, nosso que fica circulando a Terra, um satélite de transmissão de dados, satélite de televisão, né, de telecomunicações. É essa força chamada de força gravitacional. E ela atua entre 2 corpos. Diz o seguinte da lei de gravitação universal de Newton. 2 corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seu centro de gravidade. Então está aqui um corpo de massa M maiúsculo, um outro corpo de massa M minúsculo e uma distância entre os seus centros, tá? Que eu chamei aqui de D. Então a força gravitacional é igual, isso aqui é a fórmula, tá? G. O que é G? G é uma constante gravitacional, que vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E aqui a unidade de medida, tá? Newton vezes metro quadrado dividido por quilo ao quadrado. São unidades que a gente vai ter que usar na hora de fazer os cálculos. Então essa constante vezes a massa de um planeta vezes a massa do outro. Essas massas têm que ser em quilos e a distância tem que ser em metros. Exemplo 1.
A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, então a gente vai duplicar a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria... o enunciado está falando de força, está falando de massa, distância, são condições que me fazem utilizar a força gravitacional, que tem a seguinte fórmula. F é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. A gente vai fazer o quê? A gente vai substituir esse M, né, pelo dobro dele, então vai ficar 2M, tanto aqui como aqui. E no D, a gente vai reduzir ele a metade, então metade de D. Fazendo as substituições, 2M maiúsculo, 2M minúsculo, e aqui 1/2 de D ao quadrado. Fazendo agora as contas, né? O que eu posso fazer aqui? 2 vezes 2, eu posso dizer que é 4, 2 vezes 2, 4. Esse 1/2 ao quadrado é 1 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 1/4. Feito isso, esse 1/4 tem que sair daqui. Eu estou dividindo frações. Como é que eu divido frações? Eu repito a primeira fração, que é a parte de cima toda. Eu vou deixar o D ao quadrado para trás e vou pegar a segunda fração, que é esse 1/4, e multiplicar por ela invertida. É assim a regra. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter uma conta possível ainda. 4 vezes 4 e vai dividir por 1. E as letrinhas continuam no mesmo lugar. Repare que essas letrinhas aqui são a mesma coisa que a gente deu logo no início. Olha. Então, 4 vezes 4, 16 sobre 1. 16 sobre 1 é 16. Então, fica 16 vezes a fórmula. Então, eu terei 16 vezes a força nova, que é a letra A. Exemplo 2. Determine a força de atração gravitacional entre duas pessoas A e B de massas 80 kg e 70 kg que distam 2 metros entre si. Tem uma força basicamente pequena, né, que são força entre duas pessoas. A gente não sente essa força. Nós vamos calcular porque o enunciado pediu. Então, é força de atração gravitacional. A gente vai ter que usar a fórmula, né, da força, que é constante gravitacional vezes massa 1 vezes massa 2, massa de um corpo, massa do outro, e a distância entre eles. Fazendo as substituições, o G é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. 80 é a massa de um, 70 é a massa do outro, e a distância 2, né, o D ao quadrado. Fazendo todas as contas possíveis aqui de serem feitas, né, 6,67 vezes 80 vezes 70 deu 37.352. Repare que eu repeti a potência de 10 e fiz 2 ao quadrado 4. O que eu posso pegar aqui? Posso dividir, né, isso aqui tudo por 4 e repetir a potência. Ao dividir, deu 9.338 vezes 10 elevado a menos 11. Gente, se isso aqui é uma potência de 10, uma notação científica, eu não posso deixar com 9.338, eu tenho que acertar. Vimos em aulas anteriores que é só andar com a vírgula para a posição do 9 aqui, vai ficar 9,338. E quando eu ando para a direita, eu tenho que vir aqui, né, e somar. Então, vai ficar 9,338. Andei 3 casas, então soma 3 aqui. Eu devo 11, somo 3, dá menos 8. A força é igual a 9,338 vezes 10 a menos 8, Newton. E Newton é uma unidade de medida usada para força que você já aprendeu no seu 9º ano. Agora eu deixo para que vocês, né, pratiquem aí esses exercícios relativos, né, às leis de Newton. Vocês vão dar pausa no vídeo, né, e fazer uma a uma. Essa aqui é a questão número 1. Tem também, né, a questão número 2. Deem a pausa, resolvam ela. É uma questão objetiva, né, só marcar. A questão 3, né, também, né, é objetiva, né. A questão 4, a questão 4 vai envolver algum cálculo. Então, vão dando pausa, vão resolvendo. A questão 5 também tem cálculo. A 6 também, tá? Feito isso, a gente termina o conteúdo, né? E agora, mãos à obra, que vocês possam ter aprendido o conteúdo, fazer todos os cálculos necessários que envolvem matemática, né? Então, para vocês, bons estudos.